Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho mais sobre as 7 dimensões do ABA, a análise do comportamento aplicado. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a 4ª dimensão, que é a dimensão analítica. Eu vou ler um trechinho e vou explicando aos poucos o que essa dimensão tem de tão importante dentro da ciência da análise do comportamento aplicado. Então, a analítica, ela mostra a relação funcional entre o comportamento e as intervenções aplicadas, ou seja, demonstra que as mudanças ocorram por causa da intervenção e não por acaso, né? Então, quer dizer que ela é aquela parte, ela é uma das principais dimensões da análise do comportamento aplicado, pelo fato de que é através do sistema analítico, através da análise, né, de todo o conteúdo aplicado, de todo o processo trabalhado com a criança, vem nos certificar de que o comportamento está sendo alterado, está sendo mudado, está sendo eliminado por causa das intervenções e não por acaso, porque de repente ele parou de ter um devido comportamento que anteriormente inadequado. Então, a dimensão analítica do ABA é uma das mais importantes, foi o que eu acabei de dizer aqui para vocês, justamente por esse motivo, porque é ela que garante que as intervenções realmente funcionem e que não estamos apenas achando que funciona. Então, ela nos dá essa confirmação, essa certeza que realmente funciona, que se for feito de maneira correta, adequada, se for feita de maneira estudada e muito bem aplicada essa intervenção, a probabilidade de esse comportamento ser totalmente extinguido é muito grande, e ela vem nos confirmar que isso é possível, que de fato é possível. O que significa ser analítico no ABA? É uma pergunta muito interessante. Significa que a análise do comportamento demonstra uma relação clara entre o que foi feito, a intervenção, e a mudança no comportamento. Em outras palavras, o profissional precisa mostrar que foi a intervenção que causou mudança e não outro fator qualquer, como sorte, consciência ou maturação. Então, isso não tem nada a ver com a parte... mudou esse comportamento. Ele tinha um comportamento de gritar, tinha um comportamento de ficar chorando e esperneando. Vou no mercado e ele dá show, né? A criança dá um show e de repente, pum, parou, por acaso, do nada parou. Não, teve um processo aí. Esse processo foi a aplicação, né, desses programas. E então a parte analítica, ela vem para nos confirmar que essa intervenção, esse trabalho, essa aplicação que está sendo feita com essa criança está de fato funcionando. E um fator interessante que eu pude ver hoje, eu vi alguns dias atrás, mas me veio à memória hoje, enquanto eu estava estudando um pouco a respeito, é que muitas das vezes nós ouvimos falar, e até eu mesmo falo o tempo todo aqui, que o ABA, a ciência da análise do comportamento aplicada, ela é voltada só para crianças que sejam atípicas,
né, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, mas não é assim, tá? Essa ciência da análise do comportamento aplicado, ela serve tanto para crianças atípicas quanto para crianças não atípicas, porque é uma mudança no comportamento inadequado daquela criança. Então, muitas das vezes, o filho da gente tem várias fases na vida, né? E uma delas é a fase da birra. E, eu já passei vergonha com filhos meus. Eu tenho 5 filhos. Hoje são adultos, já são casados. Só tenho um de 14 anos aqui comigo, que é o Gabriel, que eu cito ele sempre nas minhas lives por conta de ser meu filho. Então, eles me deram muito trabalho, sabe? Já tive vezes de deixar a minha filha mais velha parada na calçada e falar, bom, se você não vier, não andar, você vai ficar aí e alguém vai te pegar, porque a mamãe vai embora. Porque ela não queria andar, ela só não queria andar. Aquela criança preguiçosinha, então ela era bem gordinha, bem fofinha, hoje é magrela, alta, linda, maravilhosa, beijo filha, te amo. Mas nessa idade ela teve esse comportamento, ela tinha 1 ano e meio e ela ainda não andava. E aí eu tinha que estar carregando no colo, e uma coisa de louco, porque eu estava grávida do meu segundo filho, então era um no colo e outro na barriga, eu estava cansada, e um belo dia eu dei uma leve surtada e parei na calçada, pus ela no chão, falei, se você não andar, não vier atrás da mamãe, alguém vai te levar, porque a mamãe não vai voltar. Quando eu olhei para trás, claro, fiquei bem de olho, tinha minha pessoal, né, que era da família, que estava presente, e a gente estava todo mundo de olho, mas eu tive que tomar essa atitude, né, porque senão eu ia estar carregando ela no colo até hoje. Então, e eu nem sabia, eu não fazia a menor ideia de que existia análise do comportamento aplicado, não sabia de nada sobre ABA, foi só uma maneira de fazer alguma coisa para que eu pudesse modificar o comportamento dela de só querer colo. De alguma forma, indiretamente, eu acabei praticando uma aplicação de algo que deu certo naquele momento, né? Deu certo naquele momento. Outra pessoa outro dos meus filhos também que deu muito trabalho foi a mais nova entre as meninas, né? Uma vez eu entrei no mercado e ela se debatia no chão porque queria algo e fazia birra e gritava e fazia um escarcéu, e eu morrendo de vergonha. Eu falei, não, peraí, não é desse jeito. E eu não fiz o que ela queria, deixei ela espernear, deixei ela chorar. Falei, eu vou passar vergonha com gosto, mas nunca mais você vai fazer isso. Enquanto você entender que eu não vou fazer sua vontade, você vai fazer, e eu não vou fazer suas vontades. E assim foi feito. Não fiz a vontade dela e as birras foram cessando aos poucos. E toda vez que ela ia, eu falava, nós vamos no mercado. Se você fizer birra, eu não vou fazer tal coisa. Eu não vou comprar tal coisa. E aí ela começou a entender que se eu falasse que não ia comprar e ela tivesse aquele comportamento, realmente ela não iria ganhar. Então, o comportamento foi cessando. E ao longo da vida, né, foi acontecendo inúmeras coisas. Hoje são todos adultos, são todos, né, cada um cuida da sua vida, mas ainda hoje me dão trabalho, viu? Não tão escapes, não. Mas assim, fora as brincadeiras, né, mudando de assunto aqui, voltando ao foco do nosso assunto aqui, porque era só para dar uma descontraída, para convidar vocês. Se vocês estiverem aí disponíveis, entrem aí na live pelo
pelo Instagram. Logo mais eu vou estar postando essa live no YouTube, no meu canal do YouTube, @Raquel Lopes de Paula Pagani, com E no final, tá? E essas lives estão sendo bastante visualizadas. Eu tô muito satisfeita, quero agradecer as pessoas que estão acompanhando, que estão procurando saber um pouco mais, né, sobre esse estudo que é tão amplo e que é tão grandioso para a vida dos nossos pequenos, né? Então, convidar vocês, podem entrar ao vivo, façam perguntas, deixem perguntas, as que eu puder responder, eu vou respondendo, perdão, e para poder ficar mais dinâmico, as lives poder ficar um pouco mais dinâmica, tá? Eu vou estar terminando aqui de falar a respeito e depois, se entrar alguém aí na live, eu vou reformular a pergunta que eu deixei ontem, né? E vou ver se alguém soube responder. Se tem alguém que vai entrar ainda e for assistir, vai deixar a resposta aí da pergunta que eu fiz, tá bom? Voltando aqui, então nós vimos aqui que não essa dimensão do ABA analítica, ela vem para confirmar que a intervenção está surtindo resultado na modificação, na alteração do comportamento inadequado daquele indivíduo. Como isso é feito na prática? Vamos lá na prática saber como isso é feito. Geralmente, geralmente com dados antes, durante e depois da intervenção. Então, são dados coletados. Ontem eu falei a respeito, na live que eu fiz, eu falei a respeito. São os dados coletados, que são o rastreio dos itens de preferência da criança, né? Aí tem aqui tem a parte onde nós vamos investigar quais os comportamentos e quantas vezes esses comportamentos acontecem, qual a frequência que o indivíduo tem esse comportamento e qual a melhor forma de se aplicar a um determinado programa para que isso venha a ter de fato alteração. Então, com essa análise, essa análise ela é feita antes, para podermos ter base de qual comportamento queremos extinguir nesse indivíduo. Então, ele é feito antes, durante a intervenção. De que forma? Durante a intervenção, porque com o material acolhido antes da intervenção, nós podemos ter a noção, a dimensão do que precisa ser feito para que aquele comportamento venha ter alteração, né? Então, durante essa intervenção, que já foi feita, programada por uma coordenadora responsável pelo caso, com essa intervenção, nós vamos começar a analisar quantas vezes ele conseguiu fazer corretamente e não de forma inadequada o comportamento. Vou dar um exemplo. Eu quero extinguir o comportamento do meu filho de bater a cabeça ou de gritar, fazer birra. E muitas das vezes que se confunde birra com como que eu posso explicar?
com a maneira dele se comunicar. Muitas das vezes quem vê externamente, no ônibus, eu já passei por isso com a minha neta e é muito constrangedor. O filho da gente, o familiar nosso, né, que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, ele tende a chamar atenção de alguma forma e com isso ele começa a gritar, começa a chorar, começa a bater, às vezes bater nas coisas, bater nas pessoas e se desorienta, se desorganiza, porque ele quer algo, ele quer falar algo e ele não tem a parte da fala, o desenvolvimento da fala ainda, ou não tem mesmo, é não verbal mesmo. E existem outras maneiras de comunicação, e uma das maneiras de comunicação é essa, ele se expor para ele conseguir chamar a sua atenção, para que você possa ver o que ele quer e fazer o que ele quer. Então, muitas das vezes, quem não sabe, quem nunca teve, quem nunca passou pelo processo, pode ficar apontando: criança mal educada, criança birrenta, nossa, se fosse meu filho. Muitas vezes eu escutei, muitas vezes eu vi carão, muitas vezes que eu entrava no ônibus, porque nós precisávamos pegar ônibus com a minha neta na cadeira de rodas. Quantas vezes eu ouvi coisas, minha filha ouviu, porque a minha neta, ela tinha um comportamento que ela não parava de chorar. Ela chorava o tempo todo. Então, assim, ela tinha muitos espasmos e eu acho que isso provavelmente doía o corpo dela, e ela, então, colocava, externava isso em forma de choro, porque ela não falava, ela era não verbal. Então ela chorava e ela se esticava toda, e aí o pessoal falava, mesmo ela na cadeira de roda: que menininha, nossa, tipo, mal educada, ou então, que dó, estão judiando. A minha filha, tinha dia que minha filha chegava em casa chorando, porque ela falava: eu passei uma vergonha com a Sofia, porque a Sofia chorou e o povo ficou tudo olhando na minha cara, achando que eu tava batendo nessa menina, mãe. E eu falava: não, Caroline, o povo entende, mas não entende. Não entende, tudo balela. Tá lá no ônibus, quer o sossego, mas não consegue se colocar, não tem empatia de se colocar no lugar do outro, da dor que o outro tá sentindo, porque não era fácil para mim, não era fácil para minha filha, não era fácil para minha neta. Então, isso que me fez também vir buscar informação, estudar, trazer essas informações à tona, para poder conseguir passar quanto mais adiante possível, porque tem muita gente que passa por esse tipo de perrengue, né? Então, assim, na prática ali é muito difícil lidar com isso. Hoje eu sei que existe o ABA, hoje eu sei que existe formas, existe as intervenções que são feitas para esse comportamento ser modificado, mas na época eu não tinha essa informação. Na época eu não tinha conteúdo nenhum, na época eu não tinha nem terminado o meu ensino médio. Eu terminei meu ensino médio depois que a minha neta faleceu, que eu resolvi que eu queria ajudar alguém, eu queria fazer diferença, e fui terminar o ensino médio pelo CEJA, e daí por diante eu fui estudando, fiz a faculdade de pedagogia, terminei, e agora estou fazendo a pós em psicopedagogia e logo mais na neuropsicopedagogia também, e faço alguns cursos, fiz um curso de aplicadora ABA e continuo fazendo os cursos, mesmo que assim
não diretamente, mas eu tô sempre em pesquisa, tô sempre procurando, porque o que eu passei eu não desejo para o meu próximo, seja ele o mais distante que ele for, mas é meu próximo, é um ser humano. E tanto a pessoa com neurodesenvolvimento comprometido, quanto a pessoa que está cuidando também sofrem. Então, eu achei, não sei, achei pertinente falar isso agora aqui, porque entrou num fator que eu me lembrei das dificuldades que eu tive com a Sofia. Então, esses dados que foram recolhidos antes, voltando aqui ao nosso assunto, esses dados que foram recolhidos antes, foram todos acolhidos ali, anteriormente com a família, com a equipe multidisciplinar, né, que professores e diretores e outros profissionais da área, né? Então, o durante é quando essa intervenção está sendo aplicada, e aí através dessa, entre o início da intervenção até um determinado período, porque tem um período a ser analisado para ver se está tendo efeito ou não. Então, dentro desse período é analisado quantas vezes esse indivíduo cometeu o mesmo comportamento ou o comportamento modificado já. Então dá para mensurar ali as duas partes, que também eu deixei ontem, eu falei a respeito na live anterior, que é essa parte aqui, onde a gente anota, né, o comportamento que a gente quer mudar, e também o comportamento alvo, o que a gente quer atingir, o comportamento que está inadequado e o comportamento que queremos chegar lá, atingir. E aí aqui nós vamos marcar a frequência. Então essa frequência vai ser marcada corretamente. Aqui tem que ter muita responsabilidade para marcar, cronometrar, contar na cabeça. Muitas das vezes dá certo, porque tem momentos que eu fui aplicadora e tinha momentos que eu não tinha nem o relógio, nem acesso ao celular e nada que eu pudesse usar para poder medir ou mensurar a frequência. E aí eu contava, para mim funcionava. Aí eu contava de 1 a tanto, aí eu imaginava, depois ia fazer a base ali, e aí eu conseguia saber quantas vezes ela conseguiu fazer ou não o comportamento adequado, né? E depois tem a somativa de todos. Então vai fazer a somativa dos que fez ainda inadequado e a somativa do tempo que fez adequado. E aí a gente vai ter aqui, né, a partir daqui nós vamos ter essa analítica, que é a certeza de que o comportamento foi alterado ou não pelas intervenções, por causa das intervenções. Tá dando para entender? A linha de base dessa dimensão é observar como o comportamento acontece antes da intervenção. Introdução controlada da intervenção, aplicar a mudança aos poucos, acompanhar os efeitos. É tudo que eu acabei de falar para vocês. Tudo que eu estava mencionando agora há pouco. A retirada da intervenção quando possível. Isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei que tem um tempo adequado, um tempo estimulado para se analisar esse comportamento? Isso vai ser explicado agora. Por que esse tempo? Se o comportamento voltar ao padrão anterior, isso é uma evidência de que a intervenção era o motivo da mudança. Então, assim, eu tô aqui
a minha coordenadora me dá um caso e fala para mim, ó, você vai trabalhar tal, x, intervenção para alterar tal comportamento. Beleza, eu vou lá e vou fazendo as anotações, os registros que foi falados na live de ontem. Então, eu vou fazendo todo esse processo e eu tenho um tempo determinado. Vamos lá, 1 mês, 2 meses, para eu parar de fazer essas intervenções. Por quê? Porque aí eu parando de fazer, eu vou ter menção de que se essa criança voltar a fazer o comportamento inadequado, sinal que o que eu estava aplicando, a intervenção aplicada estava funcionando. Está de fato tendo resultado positivo. Então, a partir daqui, a intervenção vai ser mais eficaz e aí vai chegar ao ponto de estar totalmente extinguida do cotidiano da vida dessa criança, desse indivíduo. Exemplos práticos, vou dar alguns exemplos práticos. Eu já falei alguns aqui, mas eu vou falar um pouco mais. Imagine que estamos ensinando uma criança a pedir ajuda em vez de gritar. Antes da intervenção, ela gritava 10 vezes por dia. O analista começa o analista começa o comportamento de pedir ajuda com palavras. Então, nós começamos a induzir. Em vez dela gritar, tá acostumado. Vamos lá, vou pôr o Gabriel de novo. Gabriel quer água, grita: ah, me dá! Eu quero! Então tá sempre fazendo, né? Desculpa aí pelos exageros, mas é assim para ser bem explicativo mesmo. E aí o Gabriel começa a dar esses chiliques dele. E aí eu sei que esse comportamento está inadequado. Então eu vou chegar, eu não sou a mãe dele, eu sou a aplicadora, então eu vou chegar e vou falar para ele, vou abaixar, né, perto dele. Hoje ele tem 14 anos, tá grande, mas vamos supor que fosse uma criança. Eu vou abaixar a altura dele e vou falar baixo com ele, falar com um tom baixo com ele, falar assim: você pode pedir? Peça, eu quero. Você dá ajuda verbal para a criança, ajuda verbal total. Você pode pedir, eu vou te dar. Peça, eu quero. A criança vai pedir, né? Vou dar o exemplo. Aí o Gabriel vai falar: eu quero. Muito bem, você quer. Aí você entrega o objeto que ela quer. Vamos colocar que seja água. Então, você entrega o copo com água para ela e vai lá e fala para a criança. No momento que você entregou, que ele fez o comportamento adequado, você elogia, você brinca, você faz festa. Mas sempre mantendo o padrão de tonalidade de voz baixa, porque o que nós queremos nessa intervenção é que ele pare de gritar. Então não adianta eu festejar gritando, porque ele vai entender que pode fazer festa, pode gritar. Então eu tenho que, mesmo festejando, dando beijos, recompensas, né, que são os reforços positivos, que nada mais, nada menos é do que recompensas pelo comportamento adequado, né? Então, oi Fê, que legal que você entrou aí, amiga. Obrigada por estar assistindo. Beijos. Nossa, você é muito importante pra mim, te amo. Dá um beijo no João, é um querido pra mim também. Pessoal, quem tiver pessoas aí que queira convidar para entrar, manda o link, convida pessoas para entrar, para poder fazer parte aí, participar da dinâmica aqui. Eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Nanda, se tiver alguma pergunta, tá? Pode perguntar que eu vou tentar responder aqui
o mais adequado possível, tá bom? Então, dando continuidade aqui, o Gabriel fez fez corretamente a intervenção que foi aplicada, que foi o de pedir, dar, né? Pedir, eu quero. Então, ao invés dele gritar, ele falou, eu quero. Entrega a água. Parabéns, muito bem, você pediu. Ó, você vai ganhar um balão vermelho, você vai ganhar um jacaré Elvis, que eu tô usando os exemplos que eu já usei com as crianças que eu atendi. E aí, a partir daí, esse comportamento vai começar a ser mudado. Ele, toda vez que ele for gritar, você vai lembrar. Sempre lembrar. Não precisa falar toda hora a mesma coisa, porque muitas das vezes confunde a cabeça. Mas se você frisar 1, 2, 3 vezes, é assim, e ele for fazendo, você só vai precisar, em determinado momento, você só vai precisar falar, ó, tá gritando, não precisa. Você pode pedir? Ele já vai pedir. Eu quero. E aí, conforme ele já tiver introduzido o eu quero, você pode introduzir mais alguma coisa, né? Agora vamos introduzir eu quero água. E aí você entrega a água. Aí ensina ele. É aos poucos, é lentamente. Então, por isso é um processo de intervenção. Mas chega um determinado momento que nós precisamos parar para saber se a intervenção está realmente fazendo efeito ou não. Porque se estiver fazendo efeito, quando paramos, uma vez que paramos, a criança vai voltar aos comportamentos inadequados de anteriormente. E aí vamos ter a certeza de que aquela aplicação daquela intervenção está funcionando. E aí podemos dar continuidade. E isso vai trazer uma melhoria para o comportamento daquela criança, vai trazer uma melhoria para a família daquela criança, porque é um dos atos que eu mais gosto de abordar, porque a família muitas das vezes não é compreendida. É tipo como se fosse culpado por a criança ter um neurodesenvolvimento. Gente, é uma condição do ser, da criança, da pessoa. Não tem como se... Não é como eu já disse numa live anterior também, não é uma doença, não é uma coisa que vai... é contagioso, vai pegar, não é nada disso, né? É uma condição inerente ao ser humano. Nós nascemos com esta condição, tá? Então, assim... isso deixa eu ver quem entrou aqui. Rafinha entrou. Rafinha, linda, te amo, sua linda. Vamos convidando o pessoal para entrar aí na live. Quero ver bastante gente aí, tá? Só para deixar vocês aí um pouquinho antenada, eu tô falando hoje sobre a quarta dimensão do ABA, né, que é a dimensão analítica, que é o que eu tô explicando aqui pro pessoal, que essa dimensão, ela existe para nos certificar de que as intervenções que estão sendo feitas, que estão sendo aplicadas nesses aprendizes, nessas crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, com TEA, com qualquer outro tipo de transtorno, que ela vem a modificar, né, o comportamento inadequado que essa criança tem, tá? Legal, Rafa. Vai lá, segue lá.
eu ainda não tenho a quantidade exata de pessoas que eu possa fazer lives pelo YouTube ao vivo, então eu estou fazendo pelo Instagram e depois eu reposto lá no YouTube, quem quiser acompanhar, tá? Meu canal lá no YouTube é @Raquel Lopes de Paula Pagani, com E no final, tá? E muito grata por você estar também me seguindo lá, obrigada mesmo, cada um de vocês faz a diferença e eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançar muitas famílias e ajudar muitas pessoas com crianças aí que precisem de apoio, né, neuropsicológico e de tantos outros fatores aí. Atualmente eu estou trabalhando com uma criança, ele tem 6 anos, é o Otto. A mãe dele, ela é uma pessoa típica também, ela tem o transtorno do espectro autista, o filho também, o Otto também tem, e hoje eu trabalho com o Otto fazendo intervenções, algumas intervenções para alteração de alguns comportamentos e também com reforço escolar. Então eu ajudo nessas duas áreas ali para que ele venha se desenvolver melhor, tanto na escola quanto na vida dele ali pessoal, né? Pedro, que lindo! Tá chegando aí também, Pedro. Ah, vocês são lindos, vocês arrasam. Amo vocês de paixão, de coração. Bem-vindo. Dando continuidade, então, a esse nosso vínculo que foi falado na minha primeira live. Quem não pôde assistir, depois dá uma olhadinha lá no YouTube, que está tudo lá, a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, tem a quarta, e agora eu tô falando sobre a quarta dimensão, né, do ABA. Então, esse vínculo que é criado no início de todo o processo, de cada indivíduo, tem que ser criado um vínculo. Esse vínculo foi muito fácil para mim e o Otto. Então, hoje eu tenho uma forma de lidar com ele mais aberta. A mãe dele super apoia o meu trabalho. Ela sempre está aí também nas lives. Provavelmente ela deve estar trabalhando agora, por isso ela não está ao vivo aí. Matheus, meu lindo, te amo. Falta o Gu, cadê o Gu, gente? Ai, cadê Natália? Vamos lá, gente, vamos levantar essa live aí. Vamos subir hashtag Raquel. Vamos lá, pessoal. Que lindos. Então, esse vínculo que foi criado entre eu e o Otto foi muito legal. E hoje eu postei postei aqui no Instagram. Eu não postei ainda no YouTube, mas tá postado aqui na minha página no Instagram, que o comportamento que eu estou trabalhando para eliminar com ele, né? Que seria o comportamento dele. Ele é não verbal, ele é autista nível 3, ele é não verbal. Então eu tento entender as coisas que ele fala e tento antecipar o que ele quer, de uma maneira, mesmo que for tateando, para poder conseguir chegar até o que ele quer de fato. Por quê? Porque ele tem o comportamento de bater a cabeça quando ele quer algo e ele não consegue expressar o que ele quer. Ele fica nervoso, claro, qualquer um ficaria. E aí, aonde ele estiver, ele bate a cabeça. Ele bate a cabeça na mesa. Se ele estiver no chão, ele bate a cabeça no chão. Se ele estiver no colo, ele dá a cabeçada em mim. Então, assim,
Para que esse comportamento não ocorra, eu vou antecipando. Aí eu deixo o café dele pronto antes dele acordar. Então ele já vai para a mesa. Ele também é um dos comportamentos que já surtiu efeito, que claramente eu consigo ver, é o comportamento dele fazer as refeições dele à mesa, né? Ele não comia, não tinha o hábito de fazer as refeições sobre a mesa, não tinha. Então ele comia no sofá, ele pegava o que ele estivesse comendo, saía andando pela casa. A mania dele era essa. Então, com um jeitinho ali, com o meu jeitinho brasileiro de ser, eu comecei a induzir ele a sinalizar, a fazer a intervenção dele sentar, né? Então eu já deixo antecipado. O café dele tá ali na mesa e a cadeirinha no lugar para ele sentar. Então ele já levanta da cama, ele já sabe que ele pode sentar, que o café dele tá lá. E realmente tá, e ele vai lá, toma o cafezinho dele. Eu postei várias coisinhas dele aí. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Que vocês vão poder acompanhar um pouco da minha rotina com ele. E aí, esse comportamento dele, eu já consegui fazer com que ele entenda que a hora de tomar café, de almoçar ou de jantar seja na mesa, não perambulando na casa. E agora eu tô tentando fazer com que esse comportamento de bater a cabeça cesse também. Por quê? Porque esse comportamento de bater a cabeça não é prejudicial para mim ou para a mãe ou para ele. Isso pode vir a machucar de verdade. Ele pode cortar, ter até um corte grave, né? Porque ele bate com força mesmo. Ele não é sem dó, porque parece que eles não sentem dor, mas eles sentem dor, eles sentem desconforto, eles sentem tudo que nós sentimos. E eles são super sensíveis e muito carinhosos também. Então é com grande carinho que eu hoje posso falar, e falo com orgulho. Eu me orgulho de mim, porque a Fernanda tá aí. Fê, se você puder falar alguma coisa, dizer se o que eu estou falando agora é fato ou não, você pode comentar, por favor, porque você me conhece, nós já trabalhamos muito, né, juntas, já saímos juntas, nós já curtimos muita coisa juntas. Você é minha amiga do peito, é uma pessoa que eu vou levar pra vida, né, e você sabe disso. Mas eu, enquanto mãe, eu sou mãe de 5 filhos, como eu já disse, mas eu fui mãe com 15 anos, eu não tinha noção do que era criar um filho. Eu era uma criança cuidando de uma outra criança. Então, eu aprendi tudo na raça, muito na raça, sabe? Eu tive que aprender, eu tive que apanhar muito da vida para poder conseguir chegar aonde eu tô hoje. Eu não tinha tempo para estudar, eu não tinha tempo para fazer muitas coisas da minha vida, porque eu parei a minha vida num determinado tempo para os meus filhos. E eu não me envergonho disso, e eu acho que eu falo isso de boca cheia, de coração muito, muito leve, porque os meus filhos são tudo na minha vida. Eu chego a me emocionar um pouco, me desculpem, mas eu dei o melhor de mim para eles, né? Hoje eles são adultos, hoje cada um faz a sua vida e cada um faz o que quiser dela. Não me intrometo, não mais. Mas eu não tive esse acesso à escolaridade. Eu tive uma vida muito difícil, foi muito complicado. Meus pais, era minha mãe e meu padrasto, e a gente vivia numa mudança geográfica direta, era Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. Eu nunca estava numa escola matriculada devidamente. Eu tive que repetir quando eu tinha, se eu não estou enganada, eu estava na 4ª série
do ensino fundamental hoje, e eu tive que voltar para a primeira série lá em Minas, porque numa dessas viagens nós perdemos os documentos, e aí meu histórico escolar estava junto e não tinha como provar que eu estava na quarta série. Então eu tive que voltar para a primeira série. Foi um atraso no meu desenvolvimento escolar. Mas aí eu fui fazendo provas e a coordenação, a direção da escola lá em Três Corações, Minas Gerais, foi entendendo que eu tinha potencial e foi me passando provas para poder ir subindo de série até alcançar a minha série exata. E até que enfim eu consegui, no meio do ano, chegar lá. E então, como eu parei tudo isso, eu voltei a estudar depois que a minha neta faleceu. Depois que a Sofia faleceu, eu voltei a estudar porque eu quis procurar saber mais, entender mais, ter mais informação para poder passar essas informações para as pessoas que ainda não têm. Porque tem muita gente que ainda não tem esse tipo de informação, né? E então hoje eu posso falar de boca cheia, posso encher a boca mesmo e posso falar: eu sou muito grata por não ter desistido de mim, por não ter desistido da minha vida, por não ter desistido de lutar pelos meus ideais, pelas minhas escolhas. Eu muitas das vezes fiz escolhas erradas, mas eu vi e reconheci e voltei, recalculei rota, fiz tudo de novo, né? Muitas das vezes não fui reconhecida em trabalho, em nenhum lugar. Então, por isso eu resolvi fazer esse conteúdo, porque eu acho que eu sou capaz de alcançar o coração das pessoas que estão do outro lado com o que eu estou ensinando aqui. Eu não sei, eu não sou uma pessoa que, nossa, eu tenho 70 mil anos de estudo, eu tenho faculdade de não sei o que lá, não. Eu só tenho o interesse de saber, buscar a informação e passar para vocês, passar para aqueles que precisam dessa informação, né? Então essa live foi de muita importância para mim, principalmente porque eu tô vendo pessoas que são muito queridas para mim. Obrigada, gente, por estar me apoiando. Vocês são muito especiais para mim, de coração. Eu não posso ficar falando muito, que senão eu começo a chorar aqui. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar sobre o restante do conteúdo, tá? Então nós vamos ensinar ele a pedir ajuda, como eu tinha dito. E aos poucos e em poucos dias o número de gritos cai para 2 vezes por dia. Olha, de 10 vezes por dia que ele gritava para pedir algo, caiu para 2 vezes para ele pedir a mesma coisa. Então dá para ver nitidamente que a intervenção funciona, né? E os pedidos verbais aumentam, como eu estava falando. Então, ao invés dele pedir eu quero, vai aumentando os pedidos verbais, né? Aí, eu quero água. Aí, daí a pouco, eu quero água gelada. Eu quero ir ao banheiro. Eu quero ir lá fora. Eu quero comida. Então, vai aumentando o vocabulário, vai aumentando as palavras, pouquinho a pouquinho, até que essa criança já esteja totalmente inserida dentro do contexto e com o comportamento totalmente modificado. Se o reforço parar, os gritos voltam a aumentar,
isso mostra uma relação de causa e efeito. Foi a intervenção que produziu a mudança, como eu havia dito. Se você para, tem aquele determinado tempo que é analítico, é para analisar se realmente essa intervenção está fazendo efeito. Então, tem aquele determinado tempo que vai ficar ali para ser analisado. Então, tudo tem que ser registrado. O quanto ele ficou, o quanto ele fez, o quanto ele não fez, o período que ficou gritando, o período que ficou sem gritar, o período que chamou atenção de outra forma, se não foi de uma forma verbal, de uma outra forma, que tem várias formas de comunicação e aí, com isso, vai aumentando o vocabulário da criança e a criança vai, enfim, cessar de vez o comportamento de gritar. Então, ela vai passar a pedir. Sempre que ela quiser algo, ela vai passar a pedir, tá? Então, hoje nós falamos sobre a dimensão analítica, né? Que é a dimensão que é uma das mais importantes, se não a mais importante dentro da análise do comportamento aplicado, o ABA, que vem nos dar a certeza de que realmente está surtindo efeito esse comportamento, né? Essa intervenção. E aí o comportamento é extinguido totalmente, tá? Pessoal, ontem na live que eu fiz sobre a terceira dimensão, que foi comportamental, eu deixei uma pergunta em aberto e quem estava aí, eu deixei a seguinte pergunta. Eu me fiz essa pergunta e eu repassei e eu pedi para que deixassem algumas respostas. Eu não recebi nenhuma resposta porque tinha 2 pessoas somente na live, mas hoje tem mais. Eu vou repetir a pergunta e aí amanhã eu vou estar aqui também ao vivo, vou estar esperando vocês também para estar me assistindo aí, para estar dando essa força. Chamem amigos, pessoas que vocês conhecem, que têm interesse na área, às vezes tem um filho atípico, tem um filho com transtorno do neurodesenvolvimento, e aí essas informações são riquíssimas para que essa pessoa possa alcançar um bem-estar do seu pequeno aí, do seu filho, tá? Então a pergunta é a seguinte: qual será o motivo que hoje, na década que estamos, no século que estamos, nós temos tantas crianças, estão nascendo tantas crianças com transtorno do espectro autista? Será que alguém vai saber me responder essa pergunta? Eu vou deixar a pergunta no ar mais uma vez, porque não houve tantos presentes assim na live como hoje, mas hoje está bem diversificada, estou gostando. E eu vou deixar essa pergunta aí no ar. Quem quiser responder, pode responder. E aí a gente vai vendo o que está certo e o que está errado, que não existe um certo e um errado. Existe a informação. E aí a gente vai trocando, porque pode ser que alguém tenha a resposta certa, pode ser que alguém tenha a informação correta, né? Mas eu busquei a informação, eu sei qual a resposta, mas eu quero ver de vocês, se vocês tem alguma ideia do porquê, sei lá, não precisa ser certa, mas a sua ideia do porquê isso está acontecendo tanto, né? Porque se a gente for pegar aí uns anos atrás aí, há um tempo atrás, não tinha tanta criança, não se tinha tanta criança com transtorno do espectro autista, visivelmente assim, como hoje. Hoje o número é mais do que triplicou. Então, será por qual motivo, né? Então tá aí, gente. Eu vou agradecer vocês mais uma vez, de coração.
Fernanda, te amo. Matheus, Pedro, Rafa, vocês são minhas vidinhas. Amo vocês, tá? Logo, logo a gente se vê. E estejam preparados, amanhã também vai ter live. Eu vou falar sobre a quinta dimensão do ABA, tá ok? Vamos deixar a live para amanhã então. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a presença de todos aí. Me sigam lá no meu canal do YouTube, @Raquel Lopes de Paula Pagani. E deixe lá seu like, deixe seu gostei, deixem comentários, deixem elogios, deixem críticas, se precisarem, se quiserem. O canal está aberto para vocês interagirem comigo da forma que vocês sentirem no coração, tá? Por enquanto e por hoje é só. Ó, beijo no coração de todos vocês. Vamos subir a hashtag aí, ó, pra todo mundo curtir, comentar e assistir essa live, beleza? Compartilha para que todas as pessoas que vocês conheçam possam também ter acesso a essas informações. Ah, e não esqueçam de olhar os vídeos que já estão postados lá no Instagram, lá no YouTube, perdão, porque eu tô falando sobre todas as 7 dimensões. Então eu tô falando de uma a uma. Hoje eu estou falando sobre a quarta, mas as outras 3 já estão gravadas no YouTube, já estão postadas, tá bom? Beijos e até amanhã. Esse horário, hein, pessoal? Vou esperar vocês aqui amanhã. Beijos, tchau, tchau.